Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma borboleta azul. Mas antes, um verso da palavra. Salmos 40, versículo 17, diz assim: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Aqui nós temos o risco, que está incompleto, mas vou pintar e no seu desenho ele vai completo, tá? Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pela flor, usando a princípio o branco, pincel número 2. Eu vou preencher de branco essa área aqui, ó, de baixo, cálice. Eu já fiz um vídeo com essa flor e eu gostei muito, só que eu fiz azulzinho claro. E eu pesquisando descobri que tem uma porção de cores, uma variação. Então eu quis fazer essa daqui. Aproveitei para colocar com a borboleta. Aqui, ó, na flor, você vai passar o branco onde tem essas duas linhas assim, aqui, ó. Já coloca também aqui no meio. Pode até pintar essa bolinha que tem aqui, assim, ó. Vai puxando para fora. Enfim, isso aqui é o miolo. Ó, esse também vou deixar de branco já. Você viu que eu não tô me preocupando muito em ficar exatamente dentro da linha. Eu já tô passando a tinta em cima do risco para poder sumir um pouquinho. E por último aqui, ó. Com esse pincel sujinho de tinta, eu vou pegar um tiquinho de rosa escuro e vou fazer uma sombra aqui desse lado. Muito pouquinho. Feito isso, agora eu vou pegar um pouquinho mais do rosa escuro e vou dar uma pincelada aqui em cima desse branco. Mas não é uma pincelada também muito certinha. Você vai sujar esse branco com rosa escuro. Aqui ele acaba até se juntando. Também vou juntar um pouquinho. Aqui não, só assim. Lava bem o teu pincel e você vai preencher o restante da flor aqui com azul hortênsia. Eu fiz aqui um experimento de cor, isso mesmo. Agora você viu que os riscos estão aparecendo. Eu vou usar o azul ultramar. Vou colocar aqui no pratinho, vou pegando de pouquinho. Eu vou começar por essa pétala aqui, ó. Vou fazer uma sombra com azul ultramar. Mas essa sombra, ela é toda manchadinha. Você vai colocando assim e puxando pra dentro. Não precisa alisar muito. Agora eu vou começar aqui, ó, colocando lá, sempre vou colocar no pratinho para pegar de pouquinho. Começando ali em cima. Eu venho descendo aqui. Pode até encontrar um pouquinho o cor-de-rosa, vai ficar roxo. Nesse do meio aqui, bem grandão, dos dois lados aqui eu tenho uma mancha. Vai para cima, vai para baixo, já vou colocar direto. O azul ultramar, ele tem uma característica, ele é meio transparente. Então, você vai colocar, vai lidar com ele e ele vai meio que ser absorvido pelo azul hortênsia que tá embaixo. Depois, eu venho na ponta desse risco aqui, eu venho aqui, ó,
pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Eu vou descer aqui um pouquinho também, seguindo o risco. Você viu que são manchas meio que aleatórias. Depois, aqui eu tenho essa linha, eu vou colocar bem aqui, ó, embaixo. Vou trazer até embaixo, venho sumindo com ele aqui. Deixar mais fortinho. Vou pôr um pouquinho aqui, ó, uma mancha bem fortinha. E depois eu tenho aqui, onde eu experimentei a cor. Vai ficar mais aqui na borda mesmo, não vai muito lá pra dentro, não. Vou deixar mais fortinho aqui, mais fortinho aqui. Vou limpar o pincel nessa beiradinha. Olha como são nuances. Aqui, ó, nessa pontinha. Tenho certeza que você acompanhando, você não vai se perder. Eu vou usar um pouquinho do azul marinho. O azul marinho é muito mais forte. E ele vai deixar o azul mais acentuado do que o azul ultramar deixou. Olha como a gente consegue deixar ele aparecendo. Tem que ser muito pouquinho mesmo, tá? Só que ele deixa mais escurinho. Se você não colocar ultramar e for direto com o marinho, tire todo o excesso no pratinho, porque o marinho ele vai preencher totalmente, ele não vai sumir dentro do azul hortênsia. Lavo meu pincel. Ó, eu vou voltar tirando aquela marca da mancha. Na verdade, eu vou esfumar um pouquinho. Agora, eu experimentei ali, ó, um pouquinho do magenta. Vou colocar aqui. E esse magenta, você pode até subir ele assim, ó, um pouquinho em cima do azul. Aqui, ó, nessa parte que ficou bem escuro. Olha, tá vendo? O rosa continua aparecendo. O magenta, ele dá um pouquinho mais de profundidade. Olha onde tem e onde não tem. Então, aqui. Eu vou saindo pra fora. E aqui vai ficar bem nessa região. O rosa continuou aparecendo. O azul marinho também. Onde o magenta encontra o azul marinho vai ficar bem vinho. E aqui, ó, nesse branco, você pode até descer um pouquinho, mas eu tô raspando o pincel muito de leve. Quase sem nada de tinta. Mas ele tem que ter uma corzinha aqui, ó, nesse branco, para poder aparecer aquela partezinha branquinha. Isso. Com um pouquinho de magenta, ainda vou fazer um roxinho aqui nessa pontinha. E aqui, ó, passou um azulzinho ali. Aqui. Aqui ficou uma linha muito forte, então eu vou tirar um pouquinho, vou quebrar a linha. Isso. Bem manchadinho. Lavo meu pincel e agora eu vou trabalhar com o branco. E o branco puro de pouquinho. Primeiro eu vou começar também por essa pétala aqui, porque o meu azul tá quase seco já. Assim, ó, coloco na borda e puxo um pouquinho pra dentro. Eu vou trabalhar com esse branquinho somente mesmo em cima do azul hortênsia, tá? Eu vou evitar levar ele pra cima do azul marinho ali. Aqui também, ó, na pontinha, um pouquinho. Fazendo sumir. A próxima pétala, aqui tem um pouquinho do branco. Aqui, ó, bem nessa linha, eu tenho um pouquinho do branco. Ó, vem limpando o teu pincel. Não mistura em cima dos escuros, tá?
Nessa pétala aqui, eu tenho um pouquinho aqui em cima. Aqui eu tenho nesse buraquinho de azul hortênsia, um pouquinho. Aqui também. Um pouquinho só aqui, fazendo a curvinha. E agora, nessa parte aqui de baixo, eu tenho de fora para dentro. A curvatura é esta. E eu tenho de dentro para fora. De dentro para fora, na verdade, eu vou colocar só uma pincelada. Eu nem vou puxar, porque o espaço é tão pequenininho. Aqui, ó, tem uma linha aqui. Então, você faz isso, ó. Vai sumindo. Aqui ficou parecendo meio sujinho. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de azul hortênsia. E daí, vou colocar um pouquinho mais do branquinho. Pronto. Aqui, eu tenho como se fosse umas linhas. Ó, tem uma aqui, assim, fazendo meio que um contorninho, pouquinha tinta. Eu faço assim, eu pego tinta assim, de um lado só, aqui tem tinta, aí eu encosto assim no pratinho, porque tiro todo o excesso dali, a tinta ficou aqui. Aí eu consigo fazer um contorno com essa tinta no pincel grande. Isso. Agora, aqui, na direção do centro, aqui, eu tenho uma gotinha, que eu vou fazer com esse pincel aqui mesmo, de branco. E aqui, ó, também. Aqui misturou com o de baixo, né? Então, eu vou pôr um pouquinho de azul. Porque o branco tá do lado de dentro. Tinha colocado o branco aqui, agora arrumei. O branco ficou pra dentro. Aqui vai um pouquinho. Passar mais um pouquinho de branco desse lado pra cobrir o risco. Aí, bem no contorno. Tá aí a nossa flor. É uma glória da manhã. Muito comum aqui, principalmente em lugar assim bem seco, beirada de rodovia. A gente vê muito. Bem coloridas assim, de vários tons. Agora, eu vou preencher esse cálice aqui, essa sépala, essas sépalas, com verde pinheiro. Vou colocar um pouquinho de pistache no centro, para dar uma clareadinha. E agora eu vou finalizar com o pincel zero. Eu vou usar o verde soft, mas você pode usar o erva doce, você pode usar o marfim. Você pode pegar o marfim, pôr uma pitada de verde pinheiro, você vai ter um verde soft. Ó, carreguei, deixei bem cheinho. Vou dar uma pincelada aqui. De novo, carreguei, deixei bem cheinho e vou dar uma pincelada aqui. Ele cruza um pouquinho. Esse cabinho eu preenchi vou preencher, né, com o verde pinheiro, mas assim, olha, eu tô carregando o pincel e deixando bem gordo de tinta. Não é um risco muito fininho. Lembra que esse risco é o que dá sustentação para a flor. Então, tem que ficar assim grossinho. E depois, eu coloquei uns pontos, umas linhas de verde pistache em cima. Não precisa fazer inteiro, mas coloque assim de... Não pingadinho, sabe? Vai dando pinceladas compridas.
Essa folha eu vou trabalhar assim, verde pistache. Então, eu vou colocar aqui. Não tô chegando até a borda, não. Agora, um pouco, mais um pouco, eu vou colocar aqui, ó. Vou completar com o verde pinheiro. Agora, eu vou chegar até a borda e vou deixar assim, não é liso, ele é bem cheio de voltinhas, assim. Vai deixando, colocando o verde pinheiro. Aí, quando você coloca o verde pinheiro, aqui, você deixa essa linha reta. Você mistura pra cá. Aqui, você faz essa transição de cor. Você vai esfregando o teu pincel, uma cor vai entrando dentro da outra. Ele não vai ficar tão clarinho, porque o verde pinheiro vai escurecer um pouco o pistache. Vou limpando o pincel. Se ficar assim, ó, difícil de misturar, você põe um pouquinho mais de tinta, que vai umedecer. Aí você vai conseguir misturar. Ó, em lugar nenhum aqui ficou o pistache puro. Sempre tá com uma sujeirinha de verde pinheiro em cima. Essa folhinha, ela tem uma porção de ranhuras, então eu vou usar o verde pinheiro e o pincel zero. E eu vou fazer assim, ó, com o pincel zero. Ele parte aqui do meio, faz assim, e daí vem quebrando aqui inúmeras ranhurazinhas. Daí o outro faz esse movimento, ó, aqui. Pode ter mais um. Esse é o principal. Aí vai quebrando para os lados. Só não deixe muito grosso, tá? Você tem que permanecer com a mesma intensidade ali da linha. Ó, o último aqui quase a gente já não vê, porque tá se perdendo dentro do pinheiro. Pro lado de cá, você vai ver mais aqui na parte onde tá o pistache. Viu como foi fácil? Aproveitando esse zero com o verde pinheiro, vou fazer o contorninho de fora. Aqui onde tem o pistache. Agora, eu vou usar o próprio pistache, que eu já coloquei aqui no cabinho, e vou entrar com ele aqui para fazer o centro. Não precisa ficar muito grosso e começa mais grosso e vai sumindo. Aí, aqui, ó, tem uma dobrinha, um fundinho. Vou fazer um meio contorninho, isso nessa parte aqui onde é escuro. Aqui, contornei com pinheiro. Aqui, eu contorno, não é um contorno, é um semi-contorno. Só para destacar alguma parte. Com o pistache. Uma pontinha e pronto está a nossa folhinha. Agora nós vamos para a borboleta. Nós vamos começar por esta asa aqui. Você viu que eu não desenhei nenhum risco, porque você vai pintar com cores escuras, não vai aparecer esse risco. Só nessa área aqui que nós vamos utilizar essas ranhuras. Mas aqui, vou te ensinar, você vai fazer e vai ficar bem fácil, tá? Eu vou começar com azul ultramar. Ó, eu vou preencher essa asa até aqui, mais ou menos a metade. Pronto. Agora eu vou colocar o azul marinho daqui pra fora, preenchendo também. E quando eu encontrar aqui o azul ultramar, você viu que eu não preenchi deixando uma linha reta.
Aqui eu fui puxando. Eu vou colocar o marinho puxando aqui, ó, pra cima do ultramar. Olha como vai ficar. Não vou levar o marinho muito pra cima disso, não. Vai ficar assim, ó. Uma passagem de cor meio arranhada. Agora eu vou fazer a mesma coisa na asa de cá. Agora, essa parte de baixo, nós vamos começar com o azul marinho, preenchendo essa área aqui, ó. Pode preencher bem reto. Agora, desse lado, você vai preencher deixando essas entradinhas aqui, ó. Se você quiser até trocar de pincel, eu tô trabalhando com um aqui. O número 4 que eu comecei lá, tô trabalhando com ele até agora. Mas aqui, se quiser, pode até trabalhar com um pincelzinho 0 para ficar bem certinho, sem problema. Em seguida, lava teu pincel e você vai usar o azul celeste. Você vai colocar o pincel aqui assim, ó, bem certinho, redondinho. E você vai puxar para baixo até, digamos assim, ó, metade desse espaço. Coloque a tinta bem certinho, porque aqui não vai contorno, não vai nada. Então, esse já é o acabamento. É claro que sempre dá para ajeitar alguma coisa, mas melhor você já deixar certinho. Aqui, ó, você pode fazer isso aqui. No meio, assim, de cada um deles, você pode dar uma puxada. E agora, você vai pegar o azul ultramar. Você não precisa chegar aqui, tá? Você pode começar daqui, ó. Só que você vai trabalhar esse azul ultramar aqui pra cima, misturando no azul celeste, seguindo mais ou menos aquelas linhas. Ó, a gente vai fazer uma passagem de cor. No cantinho eu vou trazer o azul ultramar até o final. Você pode dar um espaço, ó. Aí você vai puxando o ultramar para baixo. Pode até deixar essa marcação, não tem problema. E o finalzinho aqui você termina com o azul marinho. Aqui, ó. Aqui ela tem uma coisinha assim. Acho que eu não coloquei. Não. Aqui, ó. Um gordinho. Aqui eu vou colocar bem certinho no corpinho, por baixo do corpinho, e vou dar uma puxadinha e ele vai sumir dentro do azul ultramar. Aqui fica 1, 2, 3 cores. Ó, vou pegar o pincel 0, o azul marinho, e agora eu vou puxar as linhas. Você vai olhar no teu risco para puxar a linha bem certinho, porque não dá para atravessar. Todas essas linhas, elas vêm para esse ponto aqui. Elas não vêm fazendo isso, tá? Elas vêm, se continuar a linha aqui, ó, ela vai terminar aqui, bem no meio do corpinho. Todas as linhas. Se você fez e cobriu, eu te aconselho a fazer isso. Pega o teu lápis e marca, ó. Aí depois você vem com o pincel em cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa na asinha de cá. Agora que eu fiz esse detalhe, eu vou pegar o preto e o pincel 0 e vou preencher aqui a cabecinha. Tem 2 bolinhas para os lados, que são os olhos. Aí, a bolinha da cabeça, ó, vai ficar assim. Aí, aqui na frente, tem assim 2 dentinhos.
como se fossem dois chifrinhos. E agora, bem aqui, atrás dos chifrinhos, tem assim, ó, dois pontos. Coloquei com azul celeste e agora eu vou colocar um pontinho de branco em cima daquele azul celeste, só para ele ficar mais clarinho. Prontinho, vou preencher o restante do corpinho com o preto. Agora eu vou usar esse mesmo pincel e o azul ultramar e vou colocar assim, ó, umas pinceladinhas curvas. Ele vai fazer uma luz, mas vai ficar uma luz muito discreta, porque o azul ultramar em cima do preto, ele quase não dá diferença. Só tô apertando o pincel mesmo. Ó, até aqui. Ele vai fazer uma leve textura. Lava teu pincel bem lavadinho. O meu azul ultramar aqui de cima já tá praticamente seco. Eu vou marcar uma linha que foi no teu desenho, tá? É aqui, ó, mais ou menos o que dá isso aqui? Uns 3 milímetros. Chega aqui, faz a curva e fecha aqui. Marquei com o lápis. Agora eu vou usar o pincel zero e o branco. Não vou passar em cima dessa linha. Eu vou passar ali na borda, na beiradinha. Eu vou fazer assim, ó, começando daqui, dois pontinhos, duas linhas, né? Aí eu começo a fazer aqui, assim, curvo, tá vendo? Aqui eu fiz duas retas. Daí eu vou fazendo curvo. Vai fazendo quanto der ali. Dá um espacinho, faz mais um. Vai ser do mesmo tamanho. Ó, toda beiradinha. Não faça muito grande. Aqui eu vou fazer só mais um. Não vai fazer a curva, não. Agora eu tenho aqui aquela linha que eu passei com o lápis. Eu vou fazer embaixo dessa linha. Eu vou repetir, aqui deu mais um. Eu vou repetir o mesmo formato, ó, curvo. Ele tem que ficar assim, ó, um embaixo do outro. Aqui eu tenho mais um e eu dou um espaço e eu tenho mais um assim. Agora, com o pincel só sujinho de tinta, eu vou fazer um mais fraquinho aqui, ó, em cima daquela linha. É como se fosse uma terceira linha, só que esse é bem clarinho, bem fraquinho. Eu tô olhando numa fotografia, tá? De borboleta. Ó, bem fraquinho. Vou pegar agora o meu preto e eu vou colocar com o pincel zero também. Aqui, ó, em cada meio eu vou colocar um ponto. Cada meio desses branquinhos aqui. Coloquei o ponto, agora eu vou fazer um contorno embaixo. Agora o contorno vai ser embaixo desse ponto aqui, ó. E aqui eu não vou colocar pontinho no meio, vai ser só mesmo um segundo risquinho preto bem embaixo do branco. Como se fosse uma sombra. E ele é curvo, tá? Não é reto, não. Cheguei aqui. Aí tem uma pontinha assim. Mais um detalhezinho. Um pouquinho do azul celeste na ponta. Você viu aqui onde terminou esse azul celeste? Eu vou fazer aqui, ó. Na sequência, só que nessa asa de cá. É como se fosse uma continuação. Assim, ó, tem duas pinceladinhas. Agora vem um detalhe bem interessante.
eu tenho aqui o laranja. E eu vou pegar um pouquinho desse laranja, eu vou tirar aqui no pratinho, tiro o excesso. E tá vendo essa ponta aqui? Esse espaço. Eu vou fazer assim, ó. Imagine aqui, esse risquinho branco, eu ponho o pincel bem embaixo e puxo. Depois eu tenho o segundo, puxo. Aqui o terceiro, puxo. Eu acho que posso vir até aqui, ó. Esse laranja, ele vai ser absorvido pelo azul e vai ficar aqui uma sombra. E aqui posso pôr só um pouquinho, ó, vem sumindo aqui. Daqui a pouquinho ele vai dar uma sumida, tá? Não se preocupe, é assim mesmo. Eu vou pegar agora o pincel zero de novo, carrego ele bem e eu vou contar 1, 2, 3. Embaixo do terceiro, eu vou pôr um com laranja, bem mais fortinho. Aqui embaixo do outro também. Aqui já vai ser mais fraquinho e aqui mais fraquinho. 1, 2, 3, 4, que eu vejo. 1, 2, 3, 4. Esse laranja vai ficar bem forte. Esse daqui, ó, ele vai sumir um pouco. Agora vamos fazer o acabamento dessa outra metade da asa. Você se lembra que a gente fez aqui, ó, o risquinho com azul marinho para baixo? Agora eu quero que você pegue o pincel zero e o azul ultramar. E você vai continuar essa linha aqui, ó, para cima. Você vai atravessar o azul marinho. E você vai deixar assim riscadinho. Isso é uma marcação para a gente fazer essas partezinhas brancas, porque aqui são 3. A primeira aqui de cima, e ela faz assim, é a branca. Ó, você fica exatamente dentro desse espaço. Aí vem até aqui. Aí você vai mudar de pincel. Não, você vai lavar teu pincel e você vai pegar o azul celeste e vai fazer mais 2 com o azul celeste. Agora, para finalizar aqui, você volta com o azul marinho e vai fazer uma pontinha aqui, ó, entre os brancos. Só coloca uma pinceladinha ali. Agora, você vai pegar o seu pincelzinho 2 e vai pôr uma pinceladinha de branco aqui, ó. E vai puxar para baixo. Esse azul aqui, ele já tá quase seco. Se coloca ali do mesmo jeito que você fez o azul celeste. Você coloca e vai puxando assim, ó. Se ficar muito, você usa para 2, até para 3 aqui. O meu tinha muita tinta. Procura não leve esse branco até embaixo. Procura manter ele aqui, ó, fazendo uma linha, sem deixar linha. Vou fazer a mesma coisa na asa do lado de cá. Terminei esse lado e fiz as 2 anteninhas só com preto e pincel zero. Tá bem sequinho o trabalho. Agora eu vou molhar, eu vou espirrar água. Se você quiser, pode colocar diluente, que vai dar o mesmo resultado. Pronto, tá bem espalhadinho. Minha mão não ficou brilhante, isso quer dizer que não tem água em excesso. Eu vou usar uma brochinha e eu vou fazer um céu um fundo que eu ouvi uma expressão céu de princesa. Assim, eu vou usar essas 3 cores: amarelo canário, rosa bebê e azul hortênsia. Eu vou colocar primeiro o azul, ó, peguei, espalho no pratinho, quer dizer, tiro o excesso, todo.
Agora eu vou colocar esse azul, eu vou colocar aqui, ó. Olha como fica suave. Sujo novamente com azul. Vou levar um pouquinho mais, mas eu não vou fazer uma roda, tá? Eu só vou colocar um fundo aqui perto dos elementos. Então, nesse espaço coloquei o azul, mais um pouquinho. Agora eu vou dar um espaço aqui e vou pôr azul novamente nesse pedaço aqui. Esse fundo é só para realçar o trabalho, não é para aparecer mais do que o trabalho. Peguei mais um pouquinho do azul, porque foi pouco. Você vai colocando de pouquinho. Nunca pegue assim e já vai com bastante tinta. Ó, vou parar por aqui. Fiz aqui nesse espaço e aqui um pouco. Então, eu trabalhei 2 espaços em azul. Aqui e aqui. Agora eu vou lavar a brochinha. Seco bem e vou trabalhar com o amarelo. Mesma coisa, ó, tira totalmente o excesso de tinta. O amarelo eu vou colocar aqui, ó. Olha como o amarelo fica mais forte. Aí você vem sumindo. E aqui, você viu que eu tô subindo com o amarelo em cima daquele azul. Tá ficando esverdeadinho. Pronto, sumi com o amarelo. Mais um pouquinho. Agora eu vou colocar esse amarelo aqui, ó. Nesse pedaço aqui. Concentração do amarelo fica nessa área. Aí eu venho subindo aqui, ó, para cima do azul. E para trás eu vou sumir com essa tinta. Quer dizer que eu vou esfregar, esfregar, esfregar até a brocha ficar limpinha. Olha só. Eu nem vou lavar, de tão limpa que tá a minha brocha. Eu vou pegar um pouquinho do cor-de-rosa. Rosa bebê. Esse rosa, eu vou começar com ele aqui. Entre as 2 asas. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, porque foi muito pouquinho. Aqui eu tenho azul e amarelo. Eu vou trazer esse rosa aqui, ó, mesclando tanto no azul quanto no amarelo. Eu vou usar um pouquinho, eu vou dar uma sujadinha aqui com rosa também. Fica tão clarinho que quase não vai aparecer. Então, vou pôr mais um pouquinho. Esse rosa meio que entra aqui, ó, em cima do amarelo, em cima do azul. E eu vou concluir. Agora eu tenho aqui, ó, em volta da flor. Eu vou puxar um pouquinho do azul ali. Aqui, ó. E esse azul vem pra cima do amarelo. Você nunca deve deixar uma cor pura sozinha parado, dividido. Uma cor tem que sumir dentro da outra. Aqui ficou rosa de um lado, azul do outro. O que eu vou fazer? Vou pôr um pouquinho do azul vazando aqui, ó, por baixo da flor, saindo pro lado de cá. Aí nós temos o fundo de princesa. É um fundo colorido que dá uma alegria pro trabalho. E para finalizar, eu acho necessário ali na flor fazer um acabamento com o branco. Aqui, ó, em algum lugarzinho a gente faz uma curvinha. Principalmente onde já tem uma luz, tá? Ó, não vou pôr ali que tem azul escuro, não coloquei aqui. Embora eu possa fazer isso, ó.
Aqui eu tenho as linhas que eu vou acentuar. Você viu que cada linha cor-de-rosa dessa tem 2 linhas de branco em volta. Esse acabamento eu gosto de fazer, acho que fica bem legal. Aqui. E esse coisinha aqui bem branquinho. Prontinha a nossa borboleta azul. O risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.solalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. Você não imagina o bem que me faz. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é a minha aluna virtual Irene. Ela mora em Guarulhos, São Paulo. Descobriu o canal Sonalu Pinturas durante a pandemia, quando não conseguia dormir. Sempre gostou de pintura e procurando na internet me achou. As aulas, os versículos bíblicos, a minha voz, palavras dela, a acalmam e trazem paz tão grande que o sono vem tranquilo. Ela tem treinado bastante e hoje eu afirmo que ela já pinta muito bem. Irene, suas palavras me levaram do riso ao choro. Como é bom saber que Deus tem me usado para espalhar a sua graça. Coisas de Deus. Um grande beijo para você.